Depressão em criança com olhar nutricional. Como a nutrição ela pode colaborar as mães, os pais, na verdade, com as crianças que enfrentam esse problema, né? Que é essa doença, a depressão, que é uma doença crônica, que infelizmente se instala em algumas crianças já desde cedo. Esse ser humaninho já enfrenta essa dor. Mas tem uma questão que vai além do alimento, além da comida que a criança come e que eu quero abordar essa questão aqui com você hoje no Café com a Nutri. Bom, meu nome é Rafaela Faustino, eu sou nutricionista e eu cuido de mulheres, né? E consequentemente, aqui também eu trago assuntos para ajudar as mães, porque não é somente as mulheres solteiras, né, que não têm filhos, mas ambas, solteiras, casadas, que têm filhos, que não têm filhos, as avós, as tias, são diversas mulheres que estão aqui me acompanhando e onde tem mulher, né, gente, tem sempre uma criança ao lado, né? A gente tem sempre um filho, um sobrinho, alguma criança querida. E a depressão, ela é uma doença crônica, é uma doença que não tem cura e, infelizmente, ela vem atingindo diversas crianças. Será mesmo que é por conta da tecnologia, muito tablet, muito celular, muita tela? Será que realmente é só isso? Será que realmente é só os alimentos industrializados? Muito sorvete, né? Muito biscoitinho, muitas coisinhas industrializadas que as crianças comem também. Porque essas comidas, né, que não são alimentos, né, são comidas que trazem muito prazer, elas vêm carregadas ali de conservantes químicos, de glutamato monossódico. O glutamato monossódico, quem tem depressão não pode ingerir, né, o glutamato monossódico. E as crianças estão aí comendo, né, os salgadinhos, né? Vão na padaria, compram no mercado, compram aquelas coisinhas gostosas, mesmo aquelas coisinhas de criança. E esses produtos, eles são carregados de glutamato monossódico. Hoje em dia é muito difícil a gente sair dessa linha, né? Para quem, né, enfrenta, né, uma vida corrida, né, faz ali todos os gostos da criança, né, fast food, McDonald's, enfim. Nós, pais, nós queremos trazer alegria para a criança e é muito difícil introduzir uma dieta mediterrânea, que é uma dieta à base de raízes, porque é criança e nem todos os pais têm o tempo ali, né, de preparar alimentos saudáveis, ter aquele tempo de dedicação. Às vezes não encontram na sua cidade, né, pessoas que fornecem esse tipo de alimento. Então eu, como mãe, né, de uma criança de 7 anos, a mais velha já está com 18 anos, eu entendo também essa questão. Eu tô aqui como uma amiga de vocês, não somente como uma nutricionista, para a gente bater um papo sobre esse assunto, porque é uma doença que ela vem atingindo o maior número de pessoas a cada dia. E como eu disse no vídeo anterior, o Brasil ele está em segundo lugar aí no ranking da depressão, perdendo apenas para os Estados Unidos. Isso é muito triste. Existe sim esse fator muito forte, que é o fator da tecnologia, né, das telas, é o fator, agora a gente vai entrar no fator alimentação, que é a minha área, né, que eu sou nutricionista. Então, esse fator do industrializado, né, a cultura alimentar, retirar uma criança, né, da cultura alimentar dos industrializados, primeiro requer dos pais, né, retirar esses alimentos da vida de vocês. Mas como a gente vai conseguir identificar uma criança que está em depressão, né? Ela começa a ficar, né, triste, isolada, com todos aqueles sintomas de depressão mesmo, que nós sabemos e nós não devemos ignorar, né? Que criança tem depressão, criança também tem depressão, né? A gente tem que deixá-los expressar os sentimentos para a gente conseguir cuidar desses pequenos, né? A gente não pode vetar ali, impedir, né, deles falarem o que eles estão sentindo. A gente tem que deixar eles bem à vontade para se abrir, né? E também tem uma outra questão que talvez você não saiba, que é a questão genética. Mãe, deixa eu te falar uma coisa. Quando você engravidou do seu filho,
se por algum período, né, da sua vida você teve depressão ou você tem tendência a ter depressão, você pode ter certeza que isso foi uma herança que você passou para o seu filho na gestação. Porque na gestação, a criança, ela herda a microbiota intestinal da mãe. Então, a depressão, a gente trata como a depressão, como que o nutricionista, ele trata a depressão? Ele trata a depressão tirando os agressores, fazendo uma modulação ali no intestino e depois fazendo uma modulação no cortisol, entrando com algumas ações para ajudar a pessoa a sair, né, desse período depressivo. Então a gente tem receitinhas para substituir, né, os alimentos. A gente tem receitinha ali para aumentar, né, o nível de serotonina, triptofano. Então a gente tem todo ali uma conduta dietética, né, para trabalhar com esse paciente. E eu vim falar de crianças hoje, porque como eu disse para você, eu sou mãe de uma criança de 7 anos e graças a Deus ela nunca apresentou o episódio de depressão. Hoje em dia é cada vez muito normal, infelizmente, né, por todos os fatores que eu já falei com vocês, mas eu tenho uma de 18 anos que com 10 anos ela enfrentou a depressão e eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E eu me aprofundar nesse estudo sobre a depressão, sobre a modulação do cortisol, né? Eu me interessei muito por esse assunto porque eu sou uma pessoa muito introvertida. Eu sou aquela pessoa que gosta do silêncio, da tranquilidade, eu gosto de falar baixo, eu gosto de estar no meu cantinho, nem sempre eu sou da música, às vezes a minha música é o som da natureza, então eu tenho esse estilo assim, sabe, quietinha, introvertido, mas estudando toda essa questão, eu cheguei a uma conclusão que alguns períodos que eu tive na minha vida de depressão, porque todo mundo enfrenta luta, né? Todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo ali tem, né, seus problemas. Isso acontece com todos os seres humanos, né? Então, o que acontece? Você descobre que você tem uma grande tendência e que se você não tiver cuidado, você se afunda mesmo. E tem aquelas pessoas que entram e saem rápido, tem outras que entram e fica mais um pouco, demora a sair, são altos e baixos, outras dependem de tomar medicamento, né? Só que na nutrição a gente consegue suplementar, tem suplementos maravilhosos que a gente suplementa para fazer com que a pessoa não precisa nem tomar medicamentos. E ao analisar toda essa questão, lembrar que a minha filha mais velha, que hoje tem 18 anos, mas com 10 anos ela enfrentou esse período de depressão, eu comecei a estudar muito também a questão das crianças e olhar muito para mim quando eu era criança. E eu comecei a lembrar de coisas que faz total sentido. Lembra que eu falei que a gente tem que estar sempre de olho na criança, né? Se a criança tá muito quietinha, deixar a criança expressar seus sentimentos. E como eu já tenho esse meu jeitinho assim de ser introvertida, né, bem quietinha assim, bem no meu canto, eu sempre fui muito madura assim do que as minhas amiguinhas na minha idade. Eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas, sempre gostei muito de ler livros, estudar. Isso tá em mim desde criança. Só que eu ficava muito tempo trancada no quarto estudando, e estudava mesmo. E aquilo às vezes se tornava uma válvula de escape nos meus momentos de tristeza, nos meus momentos de ansiedade. Lembrando que a depressão, antes dela bater na porta da pessoa, geralmente ela vem com a crise de ansiedade, né? Vem a crise de ansiedade, depois bate a depressão. E eu sempre fui uma criança muito ansiosa, desde sempre, e é uma questão também que a gente consegue trabalhar através da nutrição. E como eu sempre tive esse jeitinho assim, né, de ficar quietinha no meu canto, aí eu fiquei lembrando de algumas coisas. Minha avó, quando a minha avó era viva, ela falava assim comigo: Rafaela, sai desse quarto, vai brincar, né, eu não te vi hoje, né, eu ficava ali trancadinha ali na minha, fazendo as minhas coisinhas, e a minha avó falava isso. E pra mim,
eu tava tudo bem, era o meu universo, assim, tudo muito normal. Na escola, assim, eu sempre fui, assim, muito quietinha, muito na minha. Eu era, assim, ou 8 ou 80, ou era tudo ou eu não era nada, ou eu ficava muito na minha, muito quieta. Aí eu também lembrei de algumas coisas, assim, uns relances, assim, que é da minha infância, quando meu pai falava comigo: minha filha, dê um sorriso, sorria mais um pouco, você fica assim, séria. As pessoas vão achar que você, né, tá sempre mal-humorada, né? Então, assim, isso já era sinais de que eu tinha ali tendências a ter depressão. Bom, quando eu tive a minha filha mais velha, Manuela, eu tive depressão pós-parto. Graças a Deus, durou muito pouco, assim, foi muito leve, acabou rápido, mas o pouco que durou, assim, já foi horrível essa sensação, foi horrorosa. Então eu tive depressão na segunda gravidez da minha segunda filha, Maria Clara. Nos primeiros meses, dali até os 6 meses, eu tive depressão, depois que eu melhorei. E sempre tive, assim, os meus episódios de depressivos. Melhorava, né? É interessante que a pessoa, quando ela tá com depressão, né, ela dificilmente ela fala, eu tô com depressão. Quem tá com depressão não fala, eu tô com depressão. A gente tem mesmo que fazer essas observações. E no meu caso, gente, como eu já tenho essa tendência de ser na minha, ser quieta até no dia de hoje, né? É o meu natural, é da minha natureza. Ficar quieta no meu canto, tomar um chá, ler um livro. Eu me interajo muito bem com quem está à minha volta, mas eu não sou daquela de ficar ligando, mandando mensagem, né? Tem pessoas que são assim, eu não sou muito de ficar visitando, eu sou muito na minha, muito quietinha. E isso aí não fazia com que os meus pais observassem esse detalhe. E o mais interessante é que a minha mãe é muito parecida comigo. A minha mãe, hoje, né, eu adulta, eu vejo que ela teve assim os seus picos, né? E a gente levanta, graças a Deus. A gente tem, né, os nossos momentos de vale, nossos momentos de montanha, então é picos e vales. E uma das ferramentas que a gente tem para tratar a depressão na nutrição é a alimentação, né? Então eu vim falar de criança e trouxe para vocês aqui o meu exemplo na minha infância, porque isso é uma coisa que me despertou assim para falar com vocês, né? Porque nem sempre as crianças vão demonstrar ali. E às vezes você não percebe até, às vezes é uma criança muito fechada, que não quer muito falar, que não gosta de se expressar, né? Eu, por exemplo, não gostava muito de falar. Depois, só quando eu estava bem, aí eu falava. Quando eu não estava bem, e ninguém percebia, porque eu já tinha aquele jeitinho mesmo de ficar quieta. Então é muito importante a gente conhecer muito, assim, nós em primeiro lugar, nos conhecer. E depois, através de nós, a gente vai ter uma percepção melhor dos nossos filhos, porque eles são reflexo, né? São criados por nós, convivem com a gente ali o tempo todo, então é reflexo. Não somente vão herdar a microbiota intestinal, mas também um comportamento, né? Vai herdar ali o jeito da mãe, principalmente da mãe que tá mais presente, né? Enfim, há exceções. Então, gente, é isso. Percebeu que a criança, ela tem uma leve depressão e você se analisa. Eu tive depressão, né? Em que momento da minha vida eu tive depressão? Eu tenho tendência a ter depressão? Ah, sim, então meu filho ou minha filha também tem. Então já é, uma virada de chave para você já começar a mudar a alimentação dessa criança e trazer alimentos que contribuem, né, para a melhora dessa criança. Porque a criança, como ela não tem problemas iguais nós adultos temos, né, os compromissos que nós temos, as dificuldades que nós enfrentamos, a criança, ela geralmente, né, gente, é para ser assim, ela tem a mente mais leve, muito mais fácil para sair dessa situação. A atividade física, estimular a atividade física, né? Às vezes é uma mãe que tem um tempinho maior com o filho, chama o filho, faz uma caminhada, né? Ter esse contato com a natureza,
Plantar, gente, esse contato com a terra faz muito bem. Não somente para a mãe, mas para o filho também, tá ali. Nem que planta ali uma cebolinha, uma salsinha, sabe? Esses temperinhos que você pode pegar ali na hora, preparar no alimento. Então, existem várias formas de você trabalhar, né, com a nutrição ali com o seu filho. Lembrando que uma virada de chave, a depressão na criança, é você primeiro se conhecer, saber se você tem a tendência a ter depressão, ou se você já teve depressão, ou se você tem depressão. Se você se encontrar nessa situação, aí você pode saber que o comportamento do seu filho pode ser sim um comportamento de uma criança depressiva, porque essa criança herdou a sua microbiota intestinal. Então é hora de você fazer uns reajustes na alimentação. O primeiro passo é cortar, né, ou então diminuir o máximo os alimentos industrializados e apresentar alimentos in natura para essa criança, né, mandioca. Existem várias formas de você fazer uma mandioca, pode ser na air fry, né, com manteiguinha, se a criança não tiver alergia, com azeite, batata doce, com pasta de amendoim, né? Colocar abacate também é muito bom, amendoim, o abacate, né? Fazer um mix ali de castanhas também é muito bom para tratar a depressão. Então, esses alimentos, eles vão trazer de volta, né, o equilíbrio dos hormônios para a sua criança, para o seu filho. E acaba que se você também tiver, né, se encaixando aí nesse quadro, você se trata também. Chazinho, o chá, ele ajuda muito na questão do tratamento da depressão. Chá verde, chá branco, chá preto, chá de camomila, 3 vezes ao dia. Sempre morninho, tá? Que é por conta dos fitoquímicos. E esses chás, eles ajudam a aumentar, né, o triptofano, que é o receptor da dopamina, da serotonina, que são os hormônios ali do bem-estar. A banana também, ela é muito boa para você colocar ali na alimentação do seu filho. Então, nem sempre a depressão na criança, ela é por causa dos eletrônicos, tá? Às vezes é sim, mas eu tenho certeza que se você estiver passando por essa situação em casa e você já tirou os eletrônicos, né, e vê que melhorou um pouco, porque pensa bem, uma pessoa que está com depressão, né, uma criança, você tira os eletrônicos dela, ela vai ficar naquela ansiedade, né, porque pega vício, a criança acaba viciando. Então é hora de você colocar para fazer uma caminhada, brincar, andar de bicicleta, fazer, né, essa atividade, né, essa rotatividade com essa criança. E também mudar os alimentos, né, tirar ali os alimentos industrializados, o máximo possível, o açúcar, né, geralmente a alimentação das crianças são muito ricas em açúcar, né, infelizmente a cultura alimentar, então assim, reduz o açúcar, chocolate 70%, vai conversando com a sua criança, né, dê o exemplo, se alimenta disso também, que você vai conseguir atingir através não somente de você ensinar, mas também você, né, compartilhar ali, né, vocês dois compartilhando essa mudança juntos. E o chazinho, leite, se você tiver alergia a leite de vaca, você pode consumir o leite de coco ou o leite de amêndoas quentinho. 1 vez ao dia, uma xícara de leite quentinho, morno, é muito bom também para ajudar no tratamento da depressão. Dentro dos meus atendimentos, né, das minhas pacientes, eu tenho uma receitinha lá que é o leite dourado. Não adianta que aqui de cabeça eu nem vou lembrar para passar para vocês essa receitinha do leite dourado, mas eu vou colocá-la aqui na descrição. Esse leite dourado, ele é muito bom para ajudar no tratamento da depressão. Pode ser feito com leite de vaca integral ou pode ser feito com leite de coco ou leite de amêndoas, caso você tenha alergia à caseína ou intolerância à lactose. Então, são esses comportamentos, né? Dormir também mais cedo. Ah, mas nutricionista falando disso? Sim, porque o tratamento, ele não pode ser isolado. Eu preciso que o paciente faça parte dele. 50% é minha,
né? A minha parte, 50% é do paciente. Então, tá em casa, dorme mais cedo, né? Acorda mais cedo, faz a higiene do sono, começa apagando as luzes, diminuindo a luz branca do computador, da tela, tenha esse comportamento, né? E começa ali a interagir com os livros, contando historinha mais cedo, falando mais baixo, diminuindo o volume. Isso vai ajudar muito na qualidade do sono, aumentando a melatonina, tendo um sono de qualidade. Isso vai ajudar muito também no tratamento. Então, é uma coisa associada com a outra. É o psicólogo, né, junto com o nutricionista, é o comportamento do paciente em casa, as mudanças que o paciente tem que fazer, a responsabilidade dos pacientes e ficar de olho nessa criançada aí, porque hoje em dia, infelizmente, o número de crianças com depressão é muito grande. Bom, se você chegou até aqui, acredito que esse vídeo ele tenha feito diferença para você. Ele fez um efeito assim de alívio, um efeito assim que trouxe valor para você nesse conhecimento, né, dessa doença aí tão triste que infelizmente a gente não pode ignorar. Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu like, porque quando você deixa seu like, o YouTube entende que é um conteúdo de valor e ele acaba entregando para mais pessoas. Se você conhece alguma criança que está passando, né, por esse período de depressão, então mamãezinha, compartilhe esse vídeo com ela. E se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva nesse canal, porque todos os sábados eu trago assuntos importantes aqui sobre saúde, né? E hoje, né, esse mês, na verdade, eu tô falando sobre a saúde mental. Acabamos de sair do Janeiro Branco, que é um mês de conscientização das doenças mentais. E a depressão está onde? Também na mente e no intestino. Por isso que ela é uma questão nutricional também, tá? Bom, um beijo carinhoso para você. Até o próximo vídeo no Café com a Nutri, que vai acontecer no próximo sábado, no mesmo horário, às 8h30, eu solto o vídeo para você aqui, tá? Beijo grande, fica com Deus e um detalhe muito importante. A amizade com Deus é essencial no tratamento da depressão. Não precisa saber falar palavras lindas, maravilhosas. Só senta e conversa como se você estivesse conversando com um amigo. Eu tenho certeza que isso vai ser, ó, a cereja do bolo e vai te ajudar muito mais rápido, tá? Beijo grande e até o próximo vídeo.